Agora, eu vou passar a palavra para a doutora Rosilene, que já pode iniciar. Boa tarde a todos. Como eu estava dizendo, é sempre, como eu estava tentando dizer, na verdade, é sempre bem complicado, bem difícil falar depois da Ioná com toda essa carga de energia, né? E aí a gente vem com a voz mais calma até para poder tentar cumprir direitinho o nosso objetivo aqui, mas nos conhecemos de longa data e de trabalho na Promotoria da Infância, na capital, e compartilhamos de todos esses anseios e de toda essa energia, tanto que quando apareceu ao final o treinamento da fuga das galinhas, que o Galo ensinou, para ensinar a voar, disse que havia trabalho forçado 2 vezes, né? E a vontade de realmente conseguir. E eu pensei imediatamente a resiliência, que eu acredito que é o que nos move, é a resiliência, né? As dificuldades, elas existem, as barreiras, elas existem, mas nós, como em tudo na vida, não pode ser diferente no nosso trabalho, temos que ser resilientes, e aí, fazendo este trabalho para e passo, conseguir avançar. Eu, como promotora de justiça, tenho como atividade principal o atendimento, o atendimento do adolescente autor de ato infracional, acompanhando este adolescente através da ação socioeducativa, desde o momento que ele ingressa no sistema de segurança pública, até a final sentença do processo, que vai apurar o ato infracional que está sendo atribuída a ele a autoria. Daqui a pouco a gente já vai falar em relação, vai dizer o que consiste o ato infracional, que eu acredito que muitos dos que estão nos assistindo já têm esse conceito. Então, como promotora de justiça da infância e da juventude, e não sou eu como titular, mas o 4º promotor, doutor Nicolau, e o 6º promotor da infância, daquela divisão que foi exposta pela doutora Ioná, nós temos como atividade principal o atendimento do adolescente autor de ato infracional. Mas não é esse só o nosso trabalho, e a prova disso é este curso que está sendo realizado agora, né? E, na verdade, ele compõe o nosso plano de atuação. Então, cada promotoria de justiça, considerando as suas especificidades, considerando as suas demandas, as observações que faz em relação às necessidades da sociedade como um todo, identifica as dificuldades e, a partir daí, desenvolve o plano no sentido de poder ter essa ação também, não só do processo, em princípio, a promotoria, no caso do ato infracional, em relação de processo, eminentemente processual, mas isso não nos impede, muito pelo contrário, nós somos impelidas, né, a ter uma ação proativa, no sentido de, observando as dificuldades, a gente identifica os problemas e tenta também voltar nossos esforços buscando a resolução desses problemas, né? Daqui a pouco eu exemplifico, quando falar a respeito do ato infracional, o nosso objetivo, quando falamos no plano de atuação da promotoria de apuração do ato infracional. Antes de trazer o conceito de ato infracional, rememorar o conceito que foi muito bem exposto ontem, as noções teóricas trazidas pela professora Andresa, a respeito do marco legal do Estatuto da Criança e Adolescente, né? E que trouxe a mudança da doutrina, do que antes era considerado
o adolescente ou o menor em situação irregular para a doutrina do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a doutrina da proteção integral. Considerar a criança e o adolescente como sujeito de direitos. Né? Sujeito de direitos, diga-se, portanto, de direitos e obrigações. Inclusive, essa é uma área, falar de ato infracional sempre é um pouco delicado. Ora, o Estatuto já é balzaquiano, já vai completar 31 anos, e ainda se nos debatemos, muitas vezes nas atividades diárias, em alguma conversa informal, seja com profissionais de direito ou pessoas leigas de outras áreas, a questão de que foi muito rebatido, foi muito bem colocado ontem pela professora Andresa, em relação a considerar que o Estatuto da Criança e do Adolescente só garante direitos, que com o adolescente, no termo que eles costumam usar comigo, não pega nada. E com o adolescente pode tudo e não é a ele atribuída nenhuma responsabilidade. Isso não é verdade. A diferença está em que, considerando este indivíduo, esta pessoa, que ainda não alcançou a maioridade penal, não chegou aos 18, 19 anos, ainda não tem a formação, não tem devidamente formada a respeito da sua, como é que eu posso dizer, ainda está em desenvolvimento, na formação em todos os sentidos, de caráter, de conhecimento teórico, de vivência de vida. Ele, por óbvio, não pode ser tratado como maior de 18 anos, né, que, pela própria experiência da vida de 18, 19, 20 anos, já tem muito bem condições de discernir a clareza das suas condutas ou das suas omissões, certo? Por isso, rememorando também, foi citado a nossa Constituição Federal, em seguida, ao artigo 227, estabelece que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, porém, diferente do que o leigo costuma propalar, sujeitos às normas da legislação especial. E aqui esse artigo é repetido pelo nosso Código Penal, o artigo 27 do Código Penal, que diz: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Outro conceito importantíssimo que nós temos que ter para o trato com o adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional é o que traz o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança, a pessoa que nasce de 0 a 12 anos incompletos. A adolescente é a pessoa que completa 18 anos até a véspera de completar 18 anos. Né? E, no caso, expressos em lei, como já era previsto no Código de Menores de 1979, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. E aqui, o exemplo que nós temos em relação a esse parágrafo é justamente a apuração do ato infracional e a execução das medidas socioeducativas, que são digamos, sanções, a responsabilização do adolescente autor do ato infracional, né, através da aplicação de medidas socioeducativas.
que pode se estender tanto a ação, que apura o ato infracional, como a execução da medida socioeducativa, até esta pessoa, este jovem, entre 18 e 21 anos, até que ele complete 21 anos. Ele estará sujeito a, excepcionalmente, as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui, em seguida, o artigo 103, o conceito de ato infracional. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Repete o artigo 104, que são penalmente inimputáveis menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Crime, conduta, é toda ação ou omissão típica, considerada típica, não é isso? Ilícita, culpável. Tanto as que estão no Código Penal, os crimes praticados, todos os que estiverem descritos no Código Penal, como também aqueles nas leis extravagantes, inclusive os crimes que estão relacionados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro ponto a ser que precisamos destacar é o parágrafo único do artigo 104, quando fala que a lei deve ser considerada, que prefeito da lei deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato. Isso significa dizer o quê? Muitas vezes o adolescente, eu já atendi, já tive exemplos, casos concretos diversos, nesse sentido, de que muitas vezes o adolescente, às vésperas ou na véspera de completar 18 anos, da data do seu aniversário, ele pratica um ato infracional. No dia seguinte, ele completa 18 anos. Mas, embora ele completando 18 anos, considerando o artigo anterior ao que eu me referi em relação aos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos, ele estará sujeito às medidas, à responsabilização pelo rito procedimental de apuração de ato infracional previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e estará sujeito ao cumprimento das medidas socioeducativas, se for o caso de, em sentença dessa ação socioeducativa, for julgado procedente, aplicada a medida socioeducativa, estará sujeito ao cumprimento da medida socioeducativa. Pois bem, em relação... E aqui, quando nós chegamos no artigo 105, trazemos aqui o artigo 105, que diz: o ato infracional praticado por criança corresponde às medidas previstas no artigo 101. Por isso, eu destaquei no começo o quanto é importante a gente ter a noção do conceito legal perante o Estatuto de Criança e Adolescente. A criança, digamos, é o nosso inimputável. Ela não responderá à ação socioeducativa. Ela não será responsabilizada em relação aos atos infracionais praticados através da ação socioeducativa. Por quê? Pelas mesmas razões que eu justifiquei em relação ao adolescente, o tratamento especializado deste adolescente autor de ato infracional, uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, não pode ter o mesmo tratamento daquele
em regra, 18 anos, que já tem o seu caráter formado, já tem uma experiência de vida, já pode discernir muito melhor em relação às suas condutas e às suas omissões, em entender o que é criminoso, o que é proibido e o que não é criminoso, o que é vedado melhor, qual é a conduta que ofende ou a omissão que ofende a sociedade, né? E quais as condutas que são aceitas, são lícitas. E é a mesma comparação eu faço em relação às crianças, até aos 12 anos incompletos. Então, elas são, costumo dizer, brincando, os nossos inimputáveis. A ela cabe a medida de proteção prevista no artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente. Né? As medidas de proteção, elas estão dispostas para o atendimento de crianças e adolescentes que forem identificados em situação de risco. Situação de risco, todas as situações em que estão com seus direitos fundamentais ameaçados ou que já foram violados. Seja, estou aqui tentando puxar, seja em razão da sua conduta, que no caso é a criança autora de ato infracional, como também diz o artigo 98. Em relação ao artigo 98, as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados, seja em razão da sua conduta, seja por omissão da sociedade. O Estado diz o inciso 1º e o 2º por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Ok? A competência para a aplicação das medidas de proteção à criança ou adolescente, autor de ato infracional, é do Conselho Tutelar. Na ausência dele, o juiz da infância e da juventude. E aí, as medidas são as diversas elencadas no artigo 101. Encaminhamento dos pais, mediante termo de responsabilidade, via de regra, muitas vezes não estão podem ser encontrados em situação de rua, em fuga do lar. Orientação, apoio e acompanhamento temporário, a matrícula, frequência obrigatória, estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviço e programa de proteção, apoio à família, criança e adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, em regime hospitalar ambulatorial, as crianças vítimas de toda sorte de violência, né, dentre as quais a violência sexual, elas também devem ser aplicadas a ela as medidas de proteção, e que inclui, inclusive, pois bem, orientação inclui, por isso, o atendimento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial comunitário de orientação a tratamento a alcoólatras e toxicômanos, o acolhimento institucional, a inclusão em programa de abrigamento familiar, justamente para evitar que a criança ou o adolescente, no caso, a criança, pelo ato infracional, seja institucionalizada em uma casa, do que nós chamávamos, do que o termo, expressões anteriores era o de abrigamento da criança, e, por final, a colocação em família substituta. A competência eu já me referi. Pois bem, então,
Doutora, Olha não lá. lhe perguntei, a senhora gostaria de responder as dúvidas conforme vão surgindo, porque já teve uma pergunta aqui ou no final? Eu acho melhor no final, Tudo porque eu bem, estou tentando correr preocupada com o horário, tudo bem. tá? E aí eu prefiro que no final, ou então esperar até que o doutor Alexandre Tel fale também e a gente conclui, arremata. Porque, com certeza, muita coisa do que ele irá falar vai complementar a nossa exposição, tá certo? Pois bem, então, a criança está sujeita às medidas de proteção. Ao adolescente, nós temos a previsão do Estatuto, o rito procedimental, né, o processo ao qual ele está sujeito pela prática de ato infracional, considerando que este adolescente é sujeito de direitos, né, sujeito de direitos e obrigações, não pode ser, como infelizmente acontecia anterior ao ECA, não pode deixar de ser garantido a ele os direitos individuais, enquanto adolescente em conflito com a lei, e as garantias processuais, né? A apreensão dele pode ocorrer em duas hipóteses: flagrante de ato infracional, e aí nós temos que considerar o conceito de flagrante, né? O clássico, né? Que trazido no Código de Processo Penal, acabou de cometer, ou apreendido em circunstâncias com os objetos com os objetos, instrumentos da subtração, com o instrumento utilizado para a execução do ato infracional, que indiquem que efetivamente indiquem o envolvimento dele no ato considerado ilícito, no ato infracional. Ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, à semelhança no processo penal da prisão temporária, da prisão preventiva. Destaque-se que essa ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ela acontece em várias hipóteses nesse processo de responsabilização do adolescente autor de ato infracional. Não somente aquela que diga respeito à apuração do ato infracional e à necessidade de que ele seja privado de sua liberdade, de que ele coloque em risco a segurança pública, de que ele coloque em risco o desenrolar da apuração do ilícito a ele atribuído, né? Ou que ele coloque em risco a ordem jurídica e a sociedade. Também é direito do adolescente ter conhecimento da identidade dos responsáveis por sua apreensão e informação acerca dos seus direitos. A apreensão ilegal, ou seja, se não for a apreensão considerada a partir do flagrante de ato infracional ou sem a existência de ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, essa apreensão é ilegal no remédio constitucional habeas corpus, e, inclusive, essa apreensão ilegal também configura crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 230. Também é direito individual desse adolescente, constitui direito do adolescente a comunicação da apreensão
a família ou a pessoa que ele indicar, e o exame dá a possibilidade de imediata liberação. Tá? No entanto, considerando as circunstâncias, o ato infracional, o tipo do ato infracional, a gravidade do ilícito, do ato infracional, considerando o perfil do adolescente, se reincidente na prática de atos infracionais, considerando os indícios de autoria, de materialidade, se houver necessidade de restrição, de privação da liberdade dele, para a garantia do devido processo legal, é cabível a internação provisória, né? Seria a restrição da liberdade, a privação da liberdade, de forma cautelar, enquanto ele responde à ação socioeducativa, ou seja, ele permanecerá em uma unidade específica para recepcionar os adolescentes que estão respondendo à ação socioeducativa, que não estão tendo a sua conduta apurada através do rito previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a ação socioeducativa, né? Ele será mantido em internação provisória. Será, se ele decretada a internação provisória, e durante todo o trâmite do processo, todas as fases desse processo, todos os atos do processo, em cada momento será reavaliada a possibilidade de manutenção, a possibilidade de liberação desse adolescente, de revogação dessa medida cautelar ou a necessidade de permanência da medida, até a final sentença, cujo prazo improrrogável para sentenciar esses processos é de 45 dias. Também cabendo habeas corpus, no caso de ser extrapolado esse prazo. Então, o que nós vemos na área da infância e juventude, em se tratando especialmente de adolescente autor de ato infracional, é que o trâmite, justamente respeitando as condições, as peculiaridades dessa pessoa, essa condição de pessoa que ainda está em desenvolvimento, em condição peculiar de desenvolvimento, a excepcionalidade da privação de liberdade, a excepcionalidade e a brevidade da privação de liberdade. Também, exatamente como o adulto, nós temos o artigo 109, que determina que ao adolescente será dispensada a identificação policial quando houver a identificação civil. É chato, né? Parece chato esse, e eu não estou podendo ilustrar com muitas, justamente por causa do tempo, eu não estou podendo ilustrar com algumas historinhas que eu costumo fazer. Tá? O artigo 110 e 111 falam das garantias processuais, e aí eu vou me reportar a elas, a começar da Constituição Federal, o artigo 227, quando fala do direito à proteção especial, abrangerá os segundos aspectos. E aí nós temos que retornar ao artigo 227, né? Lembrar que é direito da família, da sociedade e do Estado, né? A garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, retornar, rememorar a disposição do caput do artigo 27. E no parágrafo 3º diz que esse direito à proteção especial abrange a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional
igualdade da relação processual, defesa técnica por advogado por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. A obediência aos princípios da brevidade, que eu referi ainda agora, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento quanto da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Tá? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, a garantia de que ele, para ter privado a sua liberdade, tenha o acesso à justiça, a garantia do processo legal, que implica a ampla defesa e ao contraditório, o conhecimento da atribuição, do ato infracional cuja autoria está sendo atribuída, a igualdade na relação processual para confrontar-se com vítimas e testemunhas, e a produção de todas as provas necessárias à sua defesa. Tá? Já referi aqui também a assistência judiciária gratuita, no caso, a Defensoria Pública, prestando a assistência àqueles que não têm condições de constituir um advogado, e lhes digo que, pelo menos na capital, e acredito que se repita, não seja diferente em todo o Estado, a Defensoria Pública predomina em todas esse patrocínio de defesa técnica por advogado. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer parte do processo, em qualquer fase do processo, até porque os pais e responsáveis, eles têm que acompanhar todo o processo. Desde o momento que o adolescente é apreendido, o que a polícia tem que fazer? Localizar a família, seja o policial, geralmente policial militar que faz a apreensão na rua, se não, a polícia civil, quando esse adolescente chegar na unidade especializada, no caso, aqui em Belém, a data. Né? Identificar, seja acompanhar toda a formalização do procedimento policial e depois ao devido processo, a oitiva desse adolescente no Ministério Público, a apresentação desse adolescente em juízo, para audiência de apresentação, até a audiência em continuação para instrução e julgamento até a final sentença. E tomando ciência concomitante com o adolescente da sentença que foi a ele aplicada. O adolescente autor de ato infracional, então, como eu disse, o que é ato infracional? Toda conduta prevista nas nossas leis como crime ou contravenção penal praticados por adolescente. Nós vamos buscar, então, nas leis, nas diversas normativas penais, a descrição do tipo do ato infracional cuja autoria está sendo atribuída ao adolescente. Entretanto, considerando a condição dele como pessoa em desenvolvimento, a responsabilização dele não se dará através da pena que cada descrição penal estabelece. Ele estará sujeito às medidas socioeducativas descritas no artigo 112, que vão desde uma advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço de comunidade e liberdade assistida, essas 4 primeiras, sem a privação de liberdade, as 2 últimas, com a semiliberdade, essa semiliberdade ficou errada aqui, e a internação em estabelecimento educacional, né, que restringe e priva o adolescente do direito à liberdade, que ele e também, além da aplicação das medidas socioeducativas, considerando que, na maioria das vezes, esse adolescente também está em situação de risco, são aplicadas as medidas previstas no artigo 101, que são as medidas de proteção que eu já me referi anteriormente
aplicadas à criança autora de ato infracional, né? Essas medidas sempre têm que levar em conta a capacidade desse adolescente para cumpri-las, as circunstâncias do fato e a gravidade dessa infração. Isso significa dizer que não necessariamente um adolescente a quem que praticou um homicídio deva ser aplicada a ele a medida socioeducativa extrema, que é a da internação, né? Ele pode ser sentenciado ao cumprimento, comprovada a autoria e a materialidade dele, é importantíssima a descrição aqui do artigo 114, ele pode ser sentenciado à internação, à semiliberdade ou às medidas em meio aberto de liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, porque elas podem ser cumulativas ou não, né? Então, a medida socioeducativa ela não se vincula ao ato infracional, necessariamente, a partir do processo, a partir da apuração do ato infracional, das circunstâncias pessoais desse adolescente, da gravidade da infração, é que se avalia qual a medida, ao final do processo, provada a autoria e a materialidade, é avaliada qual seria a medida que poderá vir a ser mais adequada ao atendimento socioeducativo deste adolescente. Porque essa medida, nós vamos ver se dá tempo depois em relação ao SINASE, ela atribui a responsabilidade a esse adolescente que praticou o ato infracional, mostrando para ele que o ato praticado ele é reprovável, ou seja, a desaprovação da conduta infracional por ele praticada. Mas também ela tem um cunho, principalmente o cunho pedagógico, o cunho educativo, ou seja, de verificar as condições em todos os âmbitos de como está a vida deste adolescente. A convivência familiar, a retaguarda familiar, a escola, o preparo desse jovem para o trabalho, o envolvimento com o consumo de drogas, a resistência dele até muitas vezes em compreender, em aceitar a conduta, o ato infracional que ele praticou, o controle que a família tem em relação ainda a esse adolescente, se ainda exerce autoridade, as relações de afeto, uma série de condições individuais são observadas para avaliar esse adolescente, tem condições de ser aplicada e qual medida seria a mais adequada para tratar esse adolescente, para mostrar no sentido de que ele tem um outro caminho que não seja um envolvimento, mostrar uma outra perspectiva de futuro para esse adolescente que não seja o envolvimento dele em práticas infracionais. Certo? Tá, rapidinho aqui. Essa é a formalização dos procedimentos policiais, previsto no artigo 173 do ECA, em regra, o auto de apreensão de ato infracional, que seria como auto de flagrante do maior, do adulto. Se não for um ato praticado com violência ou grave ameaça, ele pode ser substituído pelo boletim de ocorrência circunstanciado, que, na verdade, otimiza a formalização desse procedimento, colhendo um relato sucinto dos fatos e a oitiva das pessoas envolvidas no ato, da vítima, testemunha e do próprio adolescente,
para agilizar esse atendimento inicial. Se não for situação de flagrante, o auto de investigação de ato infracional, com apuração que comumente se sabe ocorre nos inquéritos policiais. Tá? Aqui eu já falei em reação à apreensão, né? E é nesse momento, estando o adolescente apreendido no primeiro momento, quem primeiro examina, ele sendo apreendido em flagrante de ato infracional, quem primeiro vai examinar a possibilidade, como eu referi ainda agora, que é avaliada imediatamente a possibilidade dele ser entregue aos pais ou responsáveis, primeiro do delegado, né? Primeiro a pessoa que vai fazer esse exame, e aí, se o delegado avaliar que não é situação de que exige a permanência do adolescente sob custódia, ele procede a entregar do adolescente ao pai ou responsável, e aí já com a previsão de que este adolescente deve se apresentar ao Ministério Público. No caso agora da pandemia, antes em Belém os delegados já inclusive isso aí o combinado entre Ministério Público e delegacia especializada, já havia a marcação da data em que esse adolescente deveria comparecer ao Ministério Público, mas, considerando a pandemia, essa marcação ela está suspensa. E aí a gente tenta o quanto possível, no caso dos custodiados, a gente costuma fazer o atendimento dele através de videoconferência por WhatsApp da FASEPA, e os entregues também por WhatsApp, através do telefone pessoal que algumas vezes eles fornecem. Tá? A competência é do juiz da apuração do ato infracional, é da autoridade do lugar da ação ou da omissão, ou seja, do lugar em que foi praticado o ato infracional. Eu havia colocado aqui o parágrafo 2º, mas vou falar rapidinho, tentar mais tarde falar sobre ele, eu já estou com 43 minutos. A execução das medidas pode ser diferente do ato infracional, que tem que ser apurado no local da infração, né, considerando, e também devendo ser para isso observada a regra de conexão, continência e prevenção. A execução das medidas ela pode ser delegada à autoridade do local da residência dos pais ou responsáveis desse adolescente. Né? Há um exemplo simples aqui, rapidinho, para não complicar. Muitos adolescentes vêm de Benevides, muitos adolescentes vêm de Ananindeua, de Marituba, praticar um ato infracional em Belém e vice-versa. A recíproca é verdadeira. Né? Então, este adolescente vai responder em Belém a ação socioeducativa, mas ao cumprimento da medida pode ser delegada ao juiz da cidade onde ele reside, Ananindeua, Castanhal, Marituba, enfim, da região metropolitana de Belém. Vou passar aqui em relação à justiça é competente. A Justiça da Infância e Juventude é competente para conhecer as apresentações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuída ao adolescente, aplicando as medidas que forem cabíveis e conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. Essa remissão a nível judicial, porque eu ainda vou falar para vocês rapidinho sobre a remissão que antecede ao início da ação socioeducativa. Tá? Os prazos de atendimento desse adolescente, se liberado no primeiro dia útil, se não for liberado no mesmo dia, em 24 horas, perdão, na hipótese de ser mantida a apreensão do adolescente, não for possível atendimento imediato pelo Ministério Público, no caso dele ser liberado, se ele não notifica, se ele não comparece, o Ministério Público pode notificá-lo.
e com que objetivo é a apresentação desse adolescente ao Ministério Público. Porque o Ministério Público é o titular da ação socioeducativa, e só ele é o titular. Toda ação socioeducativa é pública, né? E a esse adolescente, o promotor de justiça tem a incumbência de receber o processo que vem do procedimento policial encaminhado pela autoridade policial, ou as notícias de fato que recebe, as informações acerca de práticas de atos infracionais, que pode requisitar a apuração da polícia, se houver elemento, mas que, se tiver elemento suficiente, pode diretamente oferecer, se for o caso, examinar a situação do adolescente para oferecer a representação, ou decidir pela concessão de remissão, ou se não, ou se entender que não é caso não se configurou o ato infracional, não há prova de que esse adolescente contribuiu para a prática do ato infracional, não há prova da autoria, não. Então, o Ministério Público pode promover o arquivamento dessa peça informativa, seja vindo da delegacia de polícia, a partir com o auto de apreensão, com o boletim de ocorrência, ou o auto de investigação, ou o auto de investigação a partir da requisição do Ministério Público, ou a notícia de fato que chegar à promotoria da infância. De qualquer forma, o Ministério Público, o promotor de justiça, deve realizar o que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 179, a oitiva informal do adolescente infrator. É um ato de caráter administrativo do promotor de justiça, e é um direito do adolescente autor de ato infracional. Antes que o promotor, que é o titular da ação, tome qualquer providência em relação àquele procedimento que ele recebeu, a notícia do ato infracional que chegou ao conhecimento dele, deve garantir ao adolescente que ele tem, e aos pais ou responsáveis, e às vítimas, às testemunhas também, que ele deve garantir que ele ser entrevistado pessoalmente pelo promotor. E eu posso dizer que na vida, no dia a dia, nos casos concretos, é de suma importância essa oitiva, né? Muitas vezes o papel, a documentação, que agora não é mais papel, é toda virtual através do PJE, te traz sobre a história do ato infracional, e aí, muitas vezes, a compressão ou a completa modificação do que foi apurado, nós conseguimos observar com a oitiva informal, e não somente em relação ao ato infracional, à conduta considerada infracional, cuja autoria é atribuída ao adolescente, nós tomamos a invenção, mas especialmente em relação ao perfil daquele adolescente. Como é que ele está? O maior ou menor envolvimento dele em condutas ilícitas, a posição da família em relação a esse adolescente, se ainda exerce autoridade, se ainda tem alguma influência em relação a existência de afeto, a que nível de afeto, por pouco, e aí o Theo, eu vou passar rapidinho, porque eu acredito que o doutor Theo vai falar a respeito, né? Nós precisamos ouvir esse adolescente e, além das circunstâncias do ato por ele praticado, a gente também... essa vivência, essas experiências nos levam a adquirir, aos poucos, a percepção de como está esse adolescente em relação ao comportamento, em relação à conduta, em relação à convivência familiar, em relação à visão que ele tem de mundo e à visão que ele tem de autor as convicções dele, os valores que ele
apreendeu nesse pouco tempo de vida que não chega aos 18 anos. E aí a gente sempre, quando eu faço a oitiva, e eu costumo dizer sempre que o ato infracional é ali a ponta do iceberg. Né? Quem tem a oportunidade de acompanhar a oitiva informal do adolescente autor de ato infracional pode observar isso. É quando falharam todas as ações de prevenção, né? Ele já está no limite quando ele chega a infracional. Falharam todas as políticas públicas, falharam todas as ações de prevenção, seja para a garantia de direitos fundamentais, seja para restabelecer os direitos ameaçados ou os direitos que já foram violados. Né? E você vê o comprometimento, muitas vezes, desse adolescente. É um momento bastante interessante. Eu sinto dificuldade quando eu tenho que cuidar do processo sem ter condições de realizar essa oitiva informal, né? É de suma importância. E aí eu não sei se já deu para perceber, com toda a minha pressa, que a partir da identificação do adolescente autor de ato infracional, todo o tramitar desse rito procedimental, todo esse protocolo que tem que ser cumprido para a formalização do procedimento policial, para a apuração do ato infracional, tem que ser justamente visando qual a medida mais adequada para o atendimento desse adolescente, esse perfil, observar o perfil comportamental desse adolescente, o nível de comprometimento dele é fundamental. Então, tudo sempre envolverá a observação ao comportamento do adolescente. Tá? E aqui eu referi embaixo as condições pessoais, atividade escolar, retaguarda familiar, se já recebe algum atendimento do conselho tutelar, a questão da dependência química, a questão da situação de rua, né? E a partir da oitiva informal, e o Ministério Público, conforme o artigo 180, ele tem 3 ações, tem 3 caminhos a seguir, que é a remissão. Era um instituto, à época que o estatuto foi promulgado, a remissão, um instituto novo, como forma de exclusão do processo, o arquivamento, nasquelas condições que eu já falei de não estar aprovada, vou falar mais adiante a respeito, que a conduta se configurou ato infracional, ou a autoria não está aprovada, que a autoria foi do adolescente, né? Ou que ele contribuiu de alguma forma para a consumação daquele ato ilícito, daquele ilícito penal. Ou a representação, que seria a denúncia no processo penal comum, quando efetivamente a gente ajuiza a ação socioeducativa. E eu também listei aqui um 4º procedimento que, se o Ministério Público entender que ainda há necessidade de diligências, seja pela polícia, ou seja, buscando de outro órgão informações, ao invés de oferecer a representação ou decidir pelo arquivamento e remissão, há elementos ainda que precisam ser trazidos ao processo para examinar a aplicação de das 3 hipóteses aqui previstas no artigo 180, a gente devolve o processo à delegacia em diligências ou oficia aos órgãos competentes para o encaminhamento dos documentos que a gente entender necessários. Tá? A remissão, que pode ser concedida pelo promotor de justiça anterior ao oferecimento da representação, ela serve uma forma de exclusão, poupar esse adolescente de responder à ação socioeducativa, tá? E aí, dependendo das circunstâncias, como diga sempre, o comportamento dele, a maior ou menor gravidade do ato infracional, a circunstância em que esse ato infracional foi praticado, no caso meu, como minha convicção pessoal,
via de regra, os atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, né, que a situação foi circunstancial à conduta daquele adolescente na prática que consumou o ato infracional, entendeu? Há uma série de requisitos, nós podemos poupar esse adolescente de responder à ação socioeducativa, que essa remissão pode ser concedida tanto pura e simples, como pode ser transacionada a aplicação dela com esse adolescente, condicionada ao cumprimento de medida socioeducativa não privativa de liberdade, né? A advertência, a reparação do dano, a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. A concessão da remissão, não a pura e simples, mas e até a pura e simples também, mas também especialmente acumulada com a medida socioeducativa em meio aberto, por óbvio, ela estará condicionada à aceitação do adolescente e da sua família, né, devidamente orientados pelo defensor público ou pelo advogado constituído, né? E a gente já teve casos de que, mesmo assim, quando chega no momento da audiência para a homologação da remissão, que ela tem que ser devidamente homologada judicialmente, o adolescente se recusa a aceitar essa remissão, não concorda mais com a concessão de remissão, e isso geralmente acontece nos casos que ele não confessa a autoria do ato infracional, porque ela tem como pressuposto, ela não exige como pressuposto para a concessão a confissão do adolescente, que ele efetivamente admita que praticou o ato infracional. E aqui, como eu disse, ela considera as circunstâncias do ato, a gravidade, os antecedentes, a personalidade do adolescente, né? Essa retaguarda da família, enfim. Se, eventualmente, ele não cumprir a medida socioeducativa transacionada, aí o processo será restaurado. A homologação judicial, ela vai, com a homologação judicial, no caso de ser acumulada com medida socioeducativa em meio aberto, vai ser encaminhada ao juiz da execução e, posteriormente, ela que vai executar a medida e, posteriormente, ele comunicará se não houver o cumprimento adequado da medida para que a gente possa pedir a restauração, para oferecer, no caso, perdão, já estou falando em restauração, já estou depois da representação, para que a gente possa oferecer, se for o caso, a representação para apuração do ato infracional. Depois do oferecimento da representação, ela também é cabível até antes do oferecimento dos memoriais. Então, será cabível após já no segundo grau e em âmbito recursal. O arquivamento, no caso, quando o promotor se convencer, se formar a convicção de que não está aprovada a inexistência do fato, está aprovada a inexistência do fato, não constitui o ato infracional, não haver prova que o adolescente tenha concorrido para o ato infracional, ou as diligências que eu referi ainda agora. A representação é, na verdade, semelhante na forma a denúncia no processo penal comum, que vão ser relatados fatos, a identificação do autor, dos autores, a coautoria com maior referência, a coautoria com maior imputável ou não, enfim, relatando os fatos, a classificação do ato infracional, a tipificação do ato infracional, né? O rol de testemunhas, a indicação das testemunhas, indicação das vítimas, outras provas que se queira produzir. E no caso do Ministério Público, sim, eu esqueci de falar ainda agora em relação ao oitivo informal. O primeiro momento, o delegado examina a possibilidade do adolescente ser
entregue ao pai ou responsáveis, e, no segundo momento, durante o oitivo formal, é a vez do promotor de justiça avaliar se aquele adolescente, embora apreendido em flagrante ato infracional, tem condições de ser entregue à família ou se deve permanecer sob custódia, né? Aí cabe, com o oferecimento da representação, o pedido de decretação da internação provisória. Significa dizer para que ele responda, que ele permaneça e seja encaminhado a uma unidade própria para, durante o trâmite do processo da ação socioeducativa, ele responde, ele permaneça sob internação provisória, né? Após o oferecimento da ação, e aí cabe fazer a referência ao processo penal, que o juiz vai examinar e vai receber a representação com a semelhança do que acontece no processo penal comum, recebendo a representação, apreciar em relação ao pedido de internação provisória, se ele vai decretar a internação provisória ou se ele entende que o adolescente deve ser liberado, e aí ele entrega esse adolescente por termo à família, determina que seja entregue. Designará a audiência de apresentação, que seria, no caso, a oitiva desse adolescente em juízo já formado um Ministério Público, já formada a relação processual, juiz, Ministério Público, defensor, advogado, a presença do adolescente, assistido dos pais ou responsável, e, na ausência deles, um curador designado para o ato. Desculpem. Em havendo a concessão da remissão judicial depois de oferecida a ação socioeducativa, via de regra, com aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, esse processo é suspenso para aguardar o cumprimento da medida. O oferecimento da defesa prévia. Meu Deus, faltou alguma coisa aqui. A audiência em continuação, constituição e julgamento, a sentença, procedente ou improcedente. E aqui cabe falar que se, ao final de toda a instrução, ou os elementos em relação à autoria e à materialidade do ato infracional forem frágeis, não restar comprovado, o primeiro a reconhecer essa ocorrência é o promotor de justiça, que aí vai pugnar, vai reconhecer a carência de elementos de autoria e materialidade e vai pugnar pela aplicação, pela improcedência da representação. Tá? A ação é sempre pública. No caso, o rito de apuração de ação socioeducativa é previsto na Lei 8.069, no caso de omissão, Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. Ela sempre é de ação pública, tramita em segredo de justiça, é proibida a expedição de certidão de adolescente, de certidão de antecedente do adolescente que em conflito com a lei, e é possível obter essa certidão, mas vai ter que, a pessoa interessada vai ter que justificar, demonstrar o interesse e a finalidade. Aqui em Belém, como uma das diretrizes da política de atendimento, é previsto que esse atendimento inicial do adolescente, autor de ato infracional, desde o ingresso dele na delegacia até a realização da audiência de apresentação, pelo menos, seja feito em um mesmo espaço.
É o que nós conhecemos hoje, que todo mundo diz que é o DATA. Não é o DATA, é a DATA, e, na verdade, é o Núcleo de Atendimento Integrado, o NAI, com nova denominação, com um prédio novo que tem, eu acho que 2 anos ou 3. Integrar é uma das diretrizes da Polícia de Atendimento, previsto no artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A integração dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente no mesmo local, para efeito de agilizar esse atendimento inicial. Eu vivenciei a apuração, esse trâmite de apuração do ato infracional antes da existência do centro integrado, antes da existência do núcleo integrado, né? E vivencio diariamente após a existência dele, eu posso lhes dizer que isso reduz coisa de pelo menos uma semana o atendimento, a resolução daquele processo em pelo menos uma semana, do atendimento daquele adolescente. E priorizando, portanto, a brevidade do atendimento, né? Da audiência, já me falei, a ação socioeducativa, resta só essa execução dessas medidas socioeducativas, né, que são as elencadas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas hoje têm uma lei específica, o Estatuto traz algumas normas gerais para a execução dessas medidas socioeducativas para efetivo cumprimento pelo adolescente sentenciado ao cumprimento da medida socioeducativa, de que forma ela se dará, de que forma será aplicada essa medida socioeducativa, de que forma ela se efetivará. E aí, atualmente, ele traz algumas noções, mas uma discussão, uma longa discussão de anos de debates, né, porque o que acontecia antes do SINASE dependia muito do bom senso do julgador e dos atores do sistema de garantia de direitos, né? Mas em 2012 foi até a chegada em 2012, depois de ampla discussão nacional, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. É a Lei 12.594, de 2012, que é o Sistema de Atendimento Socioeducativo, chamado SINASE, conhecida como Lei do SINASE. Então, o SINASE regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que são autores, a quem são atribuída a autoria de ato infracional ou sentenciados ao cumprimento de medida socioeducativa. Tá certo? Artigo 1º, a descrição do SINASE, o objetivo, além dos previstos na Lei 8.069, a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento do seu plano individual de atendimento, e fazê-lo compreender também a desaprovação da sua conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo da privação de liberdade ou restrição de direito, observado em tudo a lei, né? Aqui devia falar, mas eu vou pular, em relação o SINASE estabelece as esferas de competência, né, o que compete à União em relação à garantia, à efetividade desse sistema de atendimento socioeducativo, o que compete à União, o que compete aos estados, né, e o que compete aos municípios sucintamente. Aos estados cabe dar efetividade à execução das medidas privativas de liberdade, semi-liberdade e internação, enquanto ao município, através da FUNPAPA, a execução das medidas em meio aberto. Tá? Aqui eu falava em medida de internação e algumas delas, mas é isso, eu vou parar por aqui dizendo que teria muita coisa ainda
a comentar, mas tentei dar um panorama em relação à apuração do ato infracional e à execução de medida socioeducativa, porque a gente possa dizer, inclusive para esse adolescente, como costumo dizer, que eles são, eu tento na oitiva informal dele, e eu já sei que foi feito pela FASEPA, pela data, mostrar a ele que ele é responsável, sim, pelos atos que pratica, que ele é o sujeito de direitos, que tem direitos e obrigações, e, inclusive, conscientizá-lo de todo o sistema, exemplificando o que passou antes na delegacia, na FASEPA, no Ministério Público, e dali para onde ele vai, tentando dar conhecimento a ele de todo o trâmite que ele estará sujeito em razão do envolvimento no ato infracional. E a sua família, obviamente, também. É isso, gente, no que eu puder, eu agradeço, que eu já vi que eu já estou muito além do horário. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Certamente a senhora teria um dia inteiro para nos passar toda o conhecimento que a senhora tem, somado à sua experiência. Então, a gente ainda tem uma longa caminhada e com certeza a senhora vai estar presente nos nossos outros eventos, como a senhora já esteve no nosso evento passado. Para quem não sabe, esse é o segundo evento que o programa Educação para a Democracia está promovendo agora virtualmente, né, com a presença da doutora Rosilene Lourinho novamente,